A booktuber Tati Feltrin esteve no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada, e tem um trechinho que quero ver com vocês aqui, porque fecha uma história que perdurou durante muitos anos, né? Não sei se vocês conhecem a Tati, mas durante um bom tempo ela foi uma das principais booktubers brasileiras e ela tem um ritmo de leitura muito absurdo, assim, ela traz muitos livros por mês e é alguém que era considerada como uma das grandes referências nesse meio, daqueles youtubers que trabalham com literatura e com textos. Só que anos atrás ela se envolveu numa polêmica, foi cancelada porque ela seguia Ana Campanholo, que é uma olavista de carteirinha, né, e é uma das mais histéricas representantes da extrema-direita na política brasileira hoje. Ela seguia Ana Campanholo e isso levou a uma onda de cancelamentos da Tati Feltrin nas redes sociais. Eu acompanhei na época e depois de um tempo ela foi e ela fez uma resenha, ela leu o livro do Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, e isso demonstrou como ela estava alinhada a certas ideias da direita brasileira e da extrema-direita brasileira. Então, ela falou sobre isso no podcast do Vilela. Eu quero ouvir com vocês um trechinho aqui e depois comentar algumas coisas sobre essa revelação, que não é surpreendente, da Tati Feltrin. Vamos assistir juntos aqui e depois eu comento. Ouçam. Mas é que o que acontece? Eu era aquela pessoa em cima do muro. Quando me jogaram para a direita, eu fui muito bem recebida. Entendi. E eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí, quando começou aquela baderna de cancelamento, de pessoal pedindo minha cabeça pra... A editora. Eu tinha parceria comercial com um desses clubes de literatura. Você recebe a caixinha surpresa em casa, eu fazia vídeos pra eles. Esse pessoal cancelou o contrato que eles tinham comigo em uma sala fechada do Facebook, né? Um perfil fechado só pra assinantes, porque o pessoal exigiu que eu fosse... banida. Enfim, E aí, eles não me comunicaram. Me mandaram um print. Eu guardei aquele print por uma semana. E eu tive que entrar em contato e falar, isso aqui realmente, né, está acontecendo? Vocês cancelaram a parceria comigo por questões políticas, né? Enfim. E aí, o e-mail que eu recebi já começava assim, a gente esqueceu de te avisar. Eu nem terminei de ler. Tchau. Tirei todos os vídeos do canal. E segui minha vidinha. E aí fui ler, fui me informar a respeito da direita. Falei, cara, ok, é isso aí. Eu sou mais conservadora do que progressista. Tem coisas ali com as quais eu concordo e discordo. Eu mesma não gosto de ficar colocando etiquetas. Eu nunca vi nos seus vídeos você colocando alguma... Entendeu? Mas sim, hoje em dia consigo falar com tranquilidade que eu sou de direita. Mas naquela época te bateu, você ficou perdida. Então, realmente, porque foi essa coisa de exigir... Eles tentaram exigir da Amazon também o término do meu ID de associado. A Amazon não tá nem aí pra isso, né? O que os caras querem? É sempre que assim. Você entra numa coisa assim, eu quero acabar com a vida dessa pessoa. E é financeiramente. Eles vão no financeiro. Eles sabiam que eu morava em São José dos Campos por conta da minha caixa postal. Então o que eles fizeram? Tatiana não vai mais trabalhar como professora em São José dos Campos. Mandaram cartas. Eles fizeram mutirão para mandar cartas para todas as escolas de São José dos Campos para dizer, Tatiana é bolsonarista. Entendeu? Meu Deus. Aí sabe o que eu fiz? Para piorar a situação, para dizer aqui vocês não mandam, li um livro do Olavo de Carvalho. Putz, resenhei, fiz o vídeo, disse ali o que eu concordei, o que eu não concordei. Eu falei, gente, é um livro como todos os outros. Gostei, li mais. Então pronto. Quer chamar de Olavismo? Tá ótimo. Bem, é curioso, né, porque assim, eu fui rever o meu vídeo de 4 anos atrás, o vídeo no qual eu analisei esse vídeo dela sobre o Olavo de Carvalho, e geralmente dá uma certa vergonhinha aí ver vídeos antigos, porque opiniões que mudaram, posições que sofisticaram, coisas que eu não compreendi naquele momento, que eu passei a entender depois, mas eu não altero uma única vírgula do que eu disse naquele vídeo sobre o Olavo de Carvalho e a leitura feita pela Tati Feltrin, porque ela disse no vídeo dela que ela concordava com 80% do que ela havia lido no livro do Olavo, que era o Imbecil Coletivo, e na época eu mencionei como isso era problemático porque o Olavo de Carvalho era uma figura, né,
que trazia muitas teorias conspiratórias, havia essa noção de guerra cultural, né, de enfrentamento dos verdadeiros patriotas, dos verdadeiros ilustrados contra os comunistas, havia uma série de, inclusive ataques, né, contra os seus adversários, contra os seus desafetos, então era uma figura bem perniciosa no debate público, isso no YouTube, isso nos seus textos, nas suas colunas, então sim, era uma figura bem perigosa, e quando alguém com centenas de milhares de seguidores, como era o caso da Tati Feltrin, que era respeitada no segmento dela, quando alguém vai lá e demonstra afinidade com esse tipo de pensamento, isso me pareceu, na época, me parece ainda hoje, perigoso. Então isso chancelaria, mais uma pessoa chancelando as ideias malucas do Olavo de Carvalho. Bem, tendo dito isso, como eu disse, não altero nenhuma única vírgula do que eu disse anteriormente, mas eu quero pegar um ponto que ela menciona aqui, quando ela fala que ela ficava em cima do muro, e daí quando acontece isso da Ana Campanholo e ela é cancelada, ela foi bem recebida pela direita. Esse é um fenômeno curioso e é bem perceptível, inclusive, né? Como a direita ela é capaz de abraçar as mais diferentes pessoas ali abandonadas pela esquerda, principalmente, também, porque, inclusive, esse foi um projeto, né? Se for pensar no conservadorismo norte-americano, isso foi um projeto de se unificar com base nas ideias comuns e desconsiderar o que tem de divergência. Tem um autor que trabalha com isso, que é o George Lakoff. Ele tem um livro que eu já mencionei várias vezes aqui, que é Don't Think of an Elephant, que ele fala sobre isso, né? Como a direita tende, de fato, a se concentrar nas semelhanças, enquanto que a esquerda tende a se concentrar nas divergências. Então, assim, já falei ontem foi o tópico do vídeo, inclusive, aqui, né, sobre como alguns grupos tendem a querer dar carteirinha de pureza ideológica para as pessoas. Você é de esquerda, você não é, você merece estar do nosso lado, na trincheira, e o outro não merece. Então há muitas fragmentações na esquerda, de modo que não há nenhum tipo de unidade, né? Não há como ter unidade, porque não há concessões, não há uma transigência, não há uma maleabilidade para lidar com ideias divergentes, mesmo no campo da esquerda. A direita não, a direita passa pano para todo tipo de coisa, todo tipo de absurdo. Então, assim, se você tem postura nacionalista fanatizada, passa pano, se é racista, passa pano, se é homofóbico, passa pano. Então, assim, há uma tendência a simplesmente abraçar as pessoas porque eles sabem que o poder está nos números, o poder está na maioria. Então, quanto mais pessoas estiverem do lado deles, melhor, mesmo se houver posições complicadas nesse meio. Então, isso aconteceu, você tinha, de fato, essa tendência a abraçar, ainda mais quando havia uma certa carência intelectual, e há uma carência intelectual na direita. Então, assim, quando você tem uma figura, sabe, uma booktuber que fala de literatura e ela se cola na direita, isso aí vai ser bem visto pelos direitistas, porque reforça as fileiras deles, que já precisavam disso para justificar as doideiras do governo Bolsonaro também. Então, assim, é claro que ela foi abraçada porque é como a coisa funciona. O processo dela, né, de estar em cima do muro, de não ser uma pessoa politizada ou que fale de política, e quando se vê no olho do furacão ela é obrigada a se posicionar, não é tão diferente da minha história também. Eu era alguém que não falava de política, que falava de literatura, de escrita, de ficção, de textos literários, não trabalhava com política no canal aqui, e quando eu comecei a abordar certos tópicos que tangenciavam algumas questões, sabe, de direitos civis, questões de políticas públicas mesmo, questões que envolvem, né, a sociedade, muita gente vinha no canal aqui e me chamava de esquerdista, sou esquerdista, até um ponto que, assim como ela, comecei a ler alguns autores e fui me identificando. Eu já tinha leitura sobre filosofia política anteriormente, mas não era um tópico que me ocupava, não eram questões que, sabe, me afligiam. Mas quando havia aquela ameaça do bolsonarismo, né, quando surgiu esse nome, essa figura complicada, com falas problemáticas, com, sabe, apologista da tortura, apologista da ditadura, me pareceu fundamental naquele momento me posicionar, e isso sim me levou para a esquerda. Mas jamais me senti acolhido por outros grupos, assim, algum grupo me acolheu, mas outros grupos sempre foram hostis, porque é como eu falei, essa fragmentação. Você sempre vai ter na esquerda gente querendo te destruir, porque é como esses grupos sempre operaram historicamente. Sempre houve essa fragmentação, sempre houve essas disputas internas e sempre houve expoentes de certos segmentos de esquerda tentando destruir expoentes de outros grupos de esquerda. Isso é uma coisa histórica. Se você lê, sabe, sobre movimentos civis no passado, se você lê sobre autores, grandes autores da esquerda no passado, sempre foi assim e jamais vai mudar. Então, assim, essa fragmentação não vai deixar de existir e é muito chato porque você pensa, né, como seria importante em certos momentos críticos que houvesse uma unidade, mas isso nunca aconteceu. Não vai acontecer, então me parece ali bem conveniente para ela ter sido abraçada pela direita porque é como eles funcionam, né? E outra coisa, né, só é importante ressaltar aqui,
que ser de direita, ou ser conservador, ou ser liberal, nesse sentido de, sabe, de um posicionamento de direita, não é um problema, ou não deveria ser um problema por si numa democracia. É fundamental, inclusive, que haja ideias diferentes, né? A democracia, ela prevê que você possa ter ideias distintas, que você possa defender essas ideias, que você possa concorrer para cargos públicos e defender suas pautas, sabe, na esfera política. Então, assim, não apenas é tolerável ou aceitável isso, como é desejável que haja pessoas que pensam diferente, porque é assim que se dá esse embate de ideias e é assim que há um refinamento nas posições políticas e na sociedade. Então, assim, quem acredita que haja... Quem é progressista, por exemplo, ou quem acredita numa sociedade que pode ser reformada gradualmente, né, acredita que essa troca de ideias ela é fundamental. E o liberalismo e o conservadorismo filosófico são grandes tradições. Então, assim, há grandes autores que pensaram de maneira bastante sofisticada certas questões, então não dá para simplificar e achar que direita é Bolsonaro e Olavo de Carvalho, porque há muitos outros pensamentos bem interessantes também. E isso vale para todos nós, né, que trabalhamos com essa questão, que também leamos esses autores, leamos os bons autores de direita, para que a gente saiba quais são os pontos fundamentais que eles abordam e como também enfrentar essas ideias. Se a gente discorda desses autores, a gente tem que saber o que eles dizem antes de discordar, né? Não basta discordar só por birra, só por, sei lá, por farra. Então, assim, para discordar do Olavo de Carvalho, eu tive que ler o que ele dizia, eu tive que ouvir o que ele dizia, embora fosse um mergulho no pântano, fosse um mergulho no esgoto, eu tive que fazer esse esforço para poder compreender realmente o que ele dizia e não uma visão distorcida, um espantalho daquilo que ele falava. Mas é claro que isso exige um esforço, né? Exige um trabalho de dedicação intelectual que você gasta uma energia aí lendo autores com os quais você não concorda. Mas é só curioso, só venho aqui falar sobre isso porque me parece curioso, depois de tantos anos, né, 4 anos depois, vir a Tati Feltrin aqui revelar como foi o percurso dela de aproximação com a direita e como ela se encontrou nessa esfera, né? Como eu falei, ser de direita não é um problema, mas concordar com o Olavo, aí é um problemão. Bem, só me diga o que vocês pensam sobre essa história toda. Aí, se vocês acompanharam toda essa história, né, o cancelamento da Tati Feltrin, ela fazendo vídeo lendo o Olavo de Carvalho e concordando com 80% do que ele dizia naquele livro dele, como é que você entende esse percurso dela, né? Se você acompanhava o trabalho dela anteriormente, e também essa fala dela agora sobre ter sido abraçada pela direita e como ela se reconheceu como tal. Como eu falei, normal, legítimo, faz parte da democracia, ela tem, sabe, esse espaço para poder também, inclusive, defender ou não as ideias dela, então isso não é um problema. O problema que, de fato, para mim, foi naquela época ali, passar pano pro Olavo, que era um autor complicado, ainda é uma referência complicada para a direita brasileira e alguém bem perigoso e que a gente viu ao longo dos últimos anos, né, negacionista da vacina, por exemplo, ou seja, histórias bem cabeludas envolvendo o Olavo de Carvalho. O livro que eu escrevi com a filha dele revela muitas histórias, a biografia do Olavo, né, coisas do passado dele que são bem problemáticas também. Diga o que vocês pensam sobre essa história toda aí, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento, e se torne um membro do canal para dar uma força também. E confira o meu livro sobre falácias lógicas, que se chama Como Vencer no Debate Tendo Razão, está na Amazon com desconto, vá lá e confira. Um abração para você e tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.